eu sou a Thelma e hoje é dia de suspense aqui no canal, de thriller. E eu tô falando da Paciente Silenciosa, esse livro muito legal que eu acabei de ler, e vou fazer alguns comentários aqui para vocês, sem spoilers. E é isso, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e me seguirem lá no Instagram, porque os conteúdos são bem diferentes. Lá é tudo mais rapidinho e é bem legal de seguir. E aqui a gente tem mais tempo, então vamos conversar a respeito dessa paciente silenciosa. Essa história, ela começa já te dando um tapa na cara, tipo Will Smith, assim, né? Porque de cara o autor nos revela que Alicia Berenson matou o marido dela de uma forma um tanto cruel, com tiros no rosto. E aí você se pega lendo essa primeira frase, fala, caramba, já tô sabendo de tudo que vai acontecer, já revelou aqui um assassinato. E quem é o assassino? A própria esposa, né? Mata o marido, e aí você já começa a ser enredado por esse livro. Então, se você não quer ficar desesperadamente lendo, querendo descobrir o que vai acontecer, nem comece, porque é assim, você começou a ler, você vai ser fisgado. Esse livro é muito instigante. Aliás, o Alex Michael Leeds, o autor desse livro, ele tem vários méritos aqui, eu vou listá-los ao longo aqui do nosso papo. E um deles é esse, ele te prende a trama. Você não vai conseguir parar de ler. Então, se você não tá afim, nem comece. Porque não dá para parar. Mas é muito legal. E aí, voltando à história, a gente conhece essa Alicia. E logo ele vai te contar também que já houve todo o processo. O crime, ele aconteceu há 5 ou 6 anos atrás. E ele tá te contando, o narrador é um psicoterapeuta, né? Porque esse caso teve repercussão nacional, muita mídia, porque ela era uma pintora famosa e o marido dela, um fotógrafo de moda. Então, ambos famosos de certa forma. E também com o ocorrido, os quadros dela começaram a bombar, ganharam aí uma outra dimensão. Então, todo mundo sabia do caso, né? E esse psicoterapeuta, ele fica sabendo de tudo isso e vai, 5 ou 6 anos depois, procurar o hospital psiquiátrico, meio penitenciária, né? Para presas que cometeram esses delitos, né? Ele vai procurar um cargo ali, um trabalho, porque quer ajudar a Alicia, né? Porque o que acontece? Ela foi encontrada na cena do crime, meio que abobada assim, né? Meio paralisada ali na cena. E quando abordada, questionada, ela não falava, muda, ela não abria a boca para se defender, para explicar para nada. A partir do crime ali, ela se cala, e mesmo durante todo o processo, ela nunca se dignou a se explicar, a falar qualquer coisa que fosse. Então ela foi condenada, porque todas as provas indicavam que só poderia ser ela a assassina. Tudo estava ali provando isso, e ela não abria a boca para se defender. Então ela acaba sendo diagnosticada, também não lembro qual é o diagnóstico exatamente, mas ela vai presa nesse hospital psiquiátrico penitenciário aí, né, que é especializado exatamente nessas criminosas que têm distúrbios psiquiátricos. E esse psicoterapeuta ficou alucinado pela história dela e quer ajudá-la, né? E aqui eu acho interessante, é sutil, sabe, gente? Eu posso estar enganada. Mas tem uma diferenciação entre um psicoterapeuta, um que faz essa psicoterapia, a conversa, que vai trabalhando essas questões, e os psiquiatras, né? O psiquiatra médico
que normalmente vai focar mais em medicação com tratamento e outras ferramentas, né? Então são dois profissionais complementares aí. E ele de fato consegue um lugar no hospital e começa a trabalhar. E de cara ele tá alucinado para encontrar a Alicia. E ela tá lá abobada, porque ela recebe uma dose muito grande, porque ela é considerada, né? Imagina, ela matou com 5 tiros no rosto o marido. Teve facada também, ele estava amarrado a uma cadeira, enfim. É uma cena bem chocante da morte de um marido que ela amava. Isso era o que todos tinham notícia, né? Um casal muito feliz, muito bonito, muito feliz, jovem. Ela tinha 33 anos quando isso aconteceu. E esse cara, esse psicoterapeuta, ele vai começar, o Theo, vai começar a investigar tudo isso. Bom, peraí, vamos fazendo alguns comentários aí, né? Quando a gente lê um pouquinho a respeito, facilmente você vai encontrar como um thriller psicológico, né? Um suspense psicológico, e de fato concordo. Tanto é até que ele caminha aí numa clínica psiquiátrica meio penitenciária, que tem psiquiatras, esses psicoterapeutas, tem terapias diferentes e tal. Então, ele vai de fato navegar por esse assunto. Mas na minha opinião, essa é a camada mais superficial da história, por incrível que pareça, né? Você está falando de algo, né, de traumas da infância, de conversar sobre isso, o quanto esses traumas da infância podem repercutir na sua vida adulta. É muito essas questões que vão ser abordadas aqui. Mas eu acho que essa é uma camada mais superficial, é como se fosse uma poeira que recobre toda a história. Se você soprar, você vai ver que você tem um policial whodunit. O que é isso, né? É o clássico policial que a Agatha Christie fazia, por exemplo, que Edgar Allan Poe fez no conto Assassinatos da Rua Morgue, né? Onde você tem um crime e você vai ter várias técnicas para levar o seu leitor a desvendar quem é o criminoso. Só que não é assim fácil, né? Vocês já leram a Agatha Christie, vocês sabem que ela nunca vai te entregar quem é o verdadeiro assassino. Ela te dá uma série de suspeitos, você vai caminhando ali pela cabeça dessas pessoas, tem pistas falsas, tem várias, então cada hora você, é ele, não, é ele, não, é ele, e você vai indo por essa trama que ela tece para no final você ser surpreendido. E aí tem um investigador, geralmente, o próprio Sherlock Holmes também usa isso, né? Arthur Conan Doyle também fazia isso, ele tinha o Sherlock Holmes genial, desvendando esses mistérios, e um amigo para contar a história, né? O Edgar Allan Poe também usou esse truque, tem o cara genial investigando e tem alguém contando a história, né? Pra gente, enfim. E aqui, eu acho que é um whodunit, né? Onde a gente vai ter vários suspeitos, que daí ele entra lá para conversar com ela, ela não abre a boca. E ele quer ajudá-la, ele quer desvendar o que aconteceu naquele dia, né? O que de fato aconteceu. Então ele começa uma pequena investigação. E aí a gente vai aos poucos sendo apresentado para suspeitos, né? Então tem o irmão do marido dela, tem o primo dela e uma tia maluca. Aí tem também um meio que sócio amigo dela. E você vai aos poucos descobrindo esses suspeitos. E você vai percebendo que existem pistas aí, mas muitas delas são essas pistas falsas, ou enfim, ou que encobrem a verdade. Nem sempre são falsas, mas elas... É o red herring, eu acho que é o termo que eles usam para os policiais, que é o arenque, né? Um peixe que cheira forte
que acaba fazendo que os cães não farejem o que precisa ser farejado. Então eu acho que no fundo a gente tem um belo policial aqui, só que tem essa roupagem psicológica. E quem faz o papel de investigador é, em primeira pessoa, o narrador e esse psicoterapeuta, o Theo, né? Em alguns capítulos, a gente tem um outro narrador, que é a própria Alicia, num diário que ela tem. A gente vai ler as páginas do diário dela, porque uma coisa que me intrigou foi, meu, essa mulher não abre a boca, como é que a gente vai saber o que rolou nessa história? Ele começou a investigar, então você começa, sim, a conhecer a história, mas e ela? E aí a gente tem acesso aos pensamentos dela antes do crime nesse diário. E é muito interessante isso. E aí você começa a juntar as peças do quebra-cabeça e tentar formular o que aconteceu de fato. A Alicia teria realmente matado, né? Tudo isso, né, que está provado ali no julgamento. Ela está ali presa, né, cumprindo essa prisão ali. Ela é super medicada, ela tá super abobada, inclusive. Enfim, a gente começa nesse policial que tem essa capa de psicológico, e tem muita coisa, muita questão psicológica aqui. Um outro, assim, vamos lá para os méritos do Alex, né? Eu acho que ele escreve muito bem, esse autor. Ele é muito clean, ele é objetivo, ele não enrola, como eu tô enrolando aqui para falar. As frases dele são curtas, os parágrafos curtos, ele tem capítulos muito curtos, ele vai direto ao ponto, numa linguagem muito fluida. Isso é muito legal, você lê muito rápido o livro dele, né? Ele não é um livro rebuscado, né? Não, ele vai direto ao ponto, que eu acho que é algo nos dias de hoje muito legal, né? A gente vive um tempo onde tudo é muito rápido e ele promove isso, uma leitura direto ao ponto. Outra coisa é como ele caracteriza esses personagens. Ele dá muita humanidade a eles são muito reais, esses personagens. Me lembram um pouco, eu tenho assistido Breaking Bad, sei que todo mundo já assistiu, menos eu. Não, tem uma meia dúzia além de mim que não assistiu, que tá assistindo agora. E eu acho, aí esse é tema para um outro vídeo, mas os personagens de Breaking Bad são muito humanos. Eles todos, você pensa que o outro é perfeitinho, não, um é cleptomaníaco, o outro tem síndrome do pânico, o outro, sabe, ninguém é perfeito, porque na vida é assim. Todo mundo tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Então você colocar um herói que é muito perfeitinho é chato, né? Então aqui ninguém é perfeitinho e todo mundo, mais que isso, tem algum trauma de infância, né? Aqui as pessoas são todas fizeram terapia. Inclusive o autor. Eu vi um vídeo dele e ele comenta que terapia foi uma constante na vida dele. Ele aponta 3 livros que influenciaram na escrita desse aqui, e um deles foi Agatha Christie. Sim, clássico do whodunit, do policial, Agatha Christie, Os 5 Porquinhos, foi uma inspiração para ele. E os outros 2 livros que ele cita são livros que enveredam para questões psicológicas e psicoterapêuticas, digamos, a influência de traumas da infância e coisa e tal. Olha que interessante. E aí, gente, acho que aí eu tenho que parar de falar, para não ter nenhum spoiler, porque é como um bom policial, ele tem surpresas, né? Se você conseguir tirar essa poeira, conseguir farejar realmente a pista, não cair nas iscas que ele está colocando, você vai descobrindo aí um universo, né? Eu acho que, como eu fiz um curso de contos no Carreira Literária, um curso maravilhoso, aliás, recomendo para quem gosta do tema, e a gente tem uma aula de contos policiais dessa técnica whodunit, né? De usar iscas, de ter o narrador, o amigo do policial para narrar. Tem vários detalhes que esses grandes mestres usaram, né?
E quando você tem acesso a essas informações, às vezes você começa a querer desvendar antes da hora. Aconteceu um pouquinho comigo. Não vou dizer que eu desvendei 100%, isso não é verdade. Mas em algum momento eu esbarrei na possibilidade que a gente vai ver ao final da história. Eu esbarrei, simplesmente. Mas, gente, livro maravilhoso. Para quem gosta do estilo thriller, que gosta de um suspense, que gosta do whodunit, que gosta de seguir pistas. Aqui elas estão camufladas, né? Ele faz essa roupagem diferente para o estilo, que é muito válida. Tem mais esse aspecto psicológico na trama. Então, é uma leitura riquíssima. É um jovem autor, muito promissor. Eu vi que no final tem as primeiras páginas de um outro romance dele. Eu provavelmente vou ler, porque eu gostei muito do estilo dele, do Alex. Ele escreve muito bem. E eu vou parar por aqui. Fico só aqui com essas dicas. Se vocês... Eu tô meio atrasada, eu acho que os vídeos da Paciente Silenciosa saíram uns 2 anos atrás. Mas para retardatários como eu, que assistem Breaking Bad 10 anos depois e que leem livros 2 anos depois, não tem esse lance de datas, a gente pode discutir um pouco mais sobre o que acontece. Se vocês acharem interessante ter um vídeo com spoilers para valer, a gente faz. Eu espero que eu não tenha deixado escapar nada aqui. Mas é isso, a paciente silenciosa que conta a sua história. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.